Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda nem hesite, pode nascer um país do vento de uma xangrite. Aritos. No momento em que comemoramos o 38º aniversário da Constituição da República Portuguesa de 1976 e o 40º aniversário do Dia da Liberdade, passo decisivo para a Revolução de Abril e para as suas conquistas históricas, transformaram profunda e positivamente Portugal e constituíram a matriz da democracia mais avançada alguma vez existente no nosso país. Saudamos fraternalmente todos os militares de Abril, oficiais, sargentos e praças e também policiais. E também milicianos, que na madrugada do 25 de abril de 1974, dando sequência à longa resistência dos trabalhadores e do povo ao regime fascista, derrubaram o governo de Marcelo Caetano e restituíram a liberdade aos portugueses, pondo fim a quase meio século de opressão e repressão. Saudamos fraternalmente o movimento operário e popular e a aliança com a MFA liquidou o regime fascista e os seus tentáculos essenciais. Saudamos fraternalmente os governos provisórios que tiveram como preocupação maior nas políticas que executaram o bem-estar dos trabalhadores e do povo. Em especial, os governos que tiveram à sua frente aquele que foi o único primeiro-ministro até hoje a identificar-se totalmente com os interesses de Portugal e da imensa maioria dos portugueses, o nosso estamos cansados, temos que aplaudir. Saudamos os trabalhadores e o tempo distrito em Portugal, com grande coragem e determinação, têm feito frente à ofensiva das políticas de direita e do grande capital contra Abril. Saudamos os jovens, a pensar nos quais nasceu o projeto dos quais depende em muito o futuro de Portugal e que hoje constituem as primeiras vítimas da política anti-Abril das várias troicas. Finalmente, saudamos os homens, mulheres e jovens que, de norte a sul do país, em iniciativas do mais diverso tipo, participam nas comemorações populares e assumem com esta participação o compromisso de prosseguir a luta pelos ideais e valores da Revolução de Abril. Há 40 anos, Portugal redimiu-se numa noite e fez surpreendentemente do conjunto de jovens militares emergirem capitães timoneiros do povo armado e, sob a égide de um povo unido, erguer a mais bela das alvaradas, ponto de partida para a Revolução, para um processo revolucionário que, na base da aliança povo-MFA, viria a produzir as profundas transformações económicas, sociais, políticas e culturais que dariam origem à democracia de Abril, consagrada na Constituição da República Portuguesa de 2 de abril de 1976. Abrindo o caminho à participação dos cidadãos na vida pública, ao desenvolvimento económico, social e cultural, à justiça social,
ao direito ao trabalho, ao emprego, à saúde, à educação, à habitação, à paz, a mais futuro. O processo revolucionário foi um dos períodos mais belos e criativos da nossa história. As conquistas da Revolução, entre o democratizar, descolonizar e desenvolver, os célebres 3Ds, preconizados pelo programa do MFA e aprofundados pela Aliança Povo-MFA, foram formalizados por mais de 200 diplomas legais entre 1974 e 1976. Após o 25 de novembro do nosso descontentamento e do ataque de décadas às conquistas de abril, agravado nos últimos 3 anos com a invasão da Troika, Portugal e os portugueses vivem hoje a pior situação política, económica, social e cultural após o 25 de abril. Os desencantos de hoje e as respectivas frustrações são frutos de um sistema predador, responsável pela miséria, pela fome e pela doença de milhões de seres humanos. Sistema que come a mentira, a ganância e o vírus mortal da austeridade está hoje a destruir a liberdade e as democracias e, perigosamente, a lançar as bases do recrudescimento de uma extrema-direita fascista por diversos locais da Europa e do planeta. Há anos que vimos afirmando que o sistema gera desumanas situações socioeconómicas com uma aparente e ilusória contrapartida de progresso económico, mas onde os ricos têm ficado cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O mercado e a alta finança a comandar a política como antigamente na ditadura de Romano, só que agora com novos trunfos. Foi assim, com este mando do mercado e a subserviência e trapaça destes governantes nacionais e europeus, que se chegou a esta situação de crise nacional, europeia e internacional, com completa e cega submissão aos números, desprezo pela pessoa e família, recessão da economia, a mais alta taxa de desemprego e pobreza, jovens empurrados para a imigração, generalização da precariedade, quebra dos salários e redução das pensões dos reformados, desfodorada e injusta carga fiscal, feroz ataque ao direito do trabalho, ao direito ao trabalho, grave contenção dos legítimos direitos na saúde, na segurança social, na educação e na justiça, enfim, firme ensejo em destruir por completo o Estado Social construído à custa de tantas décadas de luta. Os diplomas dos governos revolucionários de Vasco Gonçalves defendiam e consolidavam os direitos básicos dos cidadãos. Hoje, ao invés, as leis do mercado e as leis dos mandantes subvertem e matam os direitos básicos dos trabalhadores e do povo. Mas está na natureza destes governantes e na sandice da sua demagogia social declarar sem pudor e sem vergonha a vida das pessoas está pior, mas o país está melhor. Até onde pode ir o desprezo pelas pessoas e o desconhecimento do país real? Perguntamos. Até onde vamos deixar ir esta afronta, esta violência? Impõe-se recuperar a esperança, que a madrugada libertadora nos trouxe, flutuando os valores de abril. Queremos uma política que defenda o regime democrático e que fique um Estado onde o trabalho, a solidariedade, a justiça, a educação e a cultura sejam pilares fundamentais que colocam o desenvolvimento da economia ao serviço das pessoas, das novas gerações e do futuro do país. Assim como a descolonização foi obra da luta de libertação dos povos, teremos de invocar novamente esse terceiro D para nos descolonizarmos da Troika e do neoliberalismo com a bravura e luta de um povo soberano de há quase 900 anos. No 40º aniversário de Abril e 38º da Constituição de 1976, estamos certos que lá estaremos
cá estaremos participando. A confraternização comemorativa será sempre aliada ao forte protesto e à exigência da mudança necessária. O povo português não pode resignar-se e não se deixará vencer. O nosso 25 de Abril vencerá, porque Abril é o futuro. 25 de Abril, sempre.